Quinta-feira, 24 de novembro, RF News no ar. Veja os destaques da edição de hoje. Trio é preso suspeito de aplicar golpe envolvendo vaga para medicina e universidade. Pessoa relacionada à faculdade que tinha uma promessa de transferência. Justiça nega registro de candidatura de prefeito de Capelândia e cidade terá nova eleição. Prefeito eleito em Hortolândia tem candidatura impugnada. Médico é agredido por pacientes em hospital. Esse é um caso que não é admissível. E ainda, hoje, do jeito que tá, pesquisa revela que brasileiro vai gastar mais nessa edição da Black Friday. Chegam atrás da promoção e já aproveito para antecipar a compra de Natal, né? E pesquisadores de universidade criam um estressômetro, capaz de identificar e medir nível de estresse das pessoas. Falta de seriedade dos políticos, isso leva qualquer um pro estresse, né? Os detalhes ao vivo no RF News. Funcionários do campus Betim da PUC Minas, na região metropolitana de Belo Horizonte, foram surpreendidos por um suposto esquema de tentativa de venda de vaga de medicina ocorrendo dentro da instituição. 2 homens e uma mulher foram presos, acusados de se passar por funcionários da unidade e negociar com o pai de uma estudante a transferência da filha dele de uma faculdade do Rio de Janeiro para o campus Betim. A vítima, que por segurança não será identificada, deu entrevista por telefone. Ela contou que os integrantes da quadrilha se passaram por funcionários da universidade oferecendo a transferência. A turma do meu filho recebeu o WhatsApp, vários alunos receberam o WhatsApp de uma promessa de transferência. O meu filho, sem eu saber de nada, começou a manter contato com essa pessoa, supostamente, pessoa relacionada à faculdade, que tinha uma promessa de transferência. A vítima contou ainda que foi a instituição de ensino quem chamou a polícia. 3 pessoas foram presas, 2 homens e uma mulher. Eles foram autuados em flagrante por estelionato e formação de quadrilha. As investigações continuam para saber como funcionava o esquema e se há mais pessoas envolvidas. A PUC Minas esclareceu que o curso de medicina é bastante concorrido. Raramente há vaga. Para se ter uma ideia, até hoje, houve apenas um processo de transferência. E, no caso, o candidato tem que fazer uma prova seletiva. O aluno, ele tem que passar por um processo que não é um processo só burocrático e de pagamento. É um processo de seleção acadêmica. A PUC Minas informou em nota que colabora com as investigações e que nunca houve registro desse tipo de prática criminosa envolvendo o nome da instituição e que mantém rigor em relação aos processos acadêmicos de transferências externas e ingresso de alunos na instituição. A Polícia Civil de São Paulo prendeu 6 homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em explosões de caixas eletrônicos. Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais, eles faziam parte do grupo detido na última sexta-feira, após manter uma mulher refém em uma casa na zona oeste da capital paulista. A polícia prendeu 6 integrantes da quadrilha especializada em explodir caixas eletrônicos. Alguns nem antecedentes davam suporte para as ações da quadrilha. A quadrilha atuava em São Paulo e em Minas Gerais e, segundo a Polícia Civil, era muito bem organizada. Cada integrante tinha uma função. Um deles era a vigilante de banco. Segundo o delegado, a quadrilha agia com violência. Nós tivemos muitos policiais militares feridos. Depois de meses de investigação, a polícia prendeu 16 homens na última sexta-feira. Com os criminosos, foram apreendidos 30 quilos de materiais explosivos, muitas armas e munições e carros de luxo blindados, que haviam sido roubados e seriam utilizados nas ações. De volta ao vivo para todo o Brasil, 12h09. O registro da candidatura do prefeito reeleito de Cafelândia, interior de São Paulo, Luiz Otávio Conceição, do PSDB, foi negado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A sentença é definitiva e agora o juiz eleitoral terá que chamar novas eleições na cidade. O motivo da decisão é a sentença que condenou o político por improbidade administrativa e por ter promovido o enriquecimento ilícito de terceiros. O prefeito Luiz Otávio Conceição, que agora está inelegível, informou por meio da assessoria dele que não vai recorrer nem citar sobre a decisão.
E em Hortolândia, também no interior de São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral impugnou a candidatura do prefeito eleito Ângelo Perugini, do PDT. O caso ainda cabe recurso, mas tudo indica que ele não deve assumir a prefeitura em janeiro. Ângelo Perugini, do PDT, e o vice, José Nazareno Gomes, do PTB, eleitos prefeito e vice em Hortolândia, estão impedidos de assumir o executivo em janeiro de 2017. A decisão do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, aponta que Perugini, quando foi prefeito de Hortolândia, teria celebrado contratos considerados irregulares pelo Tribunal de Contas e que, por isso, deveria ter sido penalizado pela lei da ficha limpa. O prefeito eleito disse que respeita a posição do TRE, mas aguarda com tranquilidade a decisão do Superior Tribunal de Justiça. A assessoria de Perugini disse ainda que a argumentação de que ele não poderia ser candidato se baseou em pareceres contrários emitidos pelo Tribunal de Contas quando foi prefeito, mas ressaltou que elas foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores. Foi preso em São Paulo um ex-funcionário da Sabesp. Ele foi demitido, mas continuava agindo como se ainda estivesse na empresa e aplicava golpes nos clientes. A viatura apreendida tem logotipo da Sabesp e até número de patrimônio. Mas é tudo falso. Ela foi encontrada na casa de Rubens Valgas, junto de hidrômetros, dispositivos magnéticos para travar hidrômetros, cones e lacres, normalmente utilizados pela empresa de saneamento e que, de acordo com a investigação da polícia, teriam sido furtados da Sabesp. Rubens era monitorado desde 2014, quando foi preso por vender adulteração de hidrômetros para furtar água. Depois de solto, ele continuou a praticar o mesmo crime. Na tarde desta quarta-feira, Rubens foi visto com a viatura falsa pelas ruas da Zona Norte de São Paulo. A suspeita era que ele enganava comerciantes da região, oferecendo a troca do hidrômetro, alegando que o equipamento estava irregular. Foi confirmado pelos representantes da Sabesp que essa viatura não pertencia a nenhuma prestadora de serviços ou mesmo ao quadro da Sabesp. A viatura foi encontrada em uma casa na freguesia do Ó, onde o suspeito foi preso. A polícia também encontrou no imóvel um hidrômetro falso que não fazia a leitura do consumo de água. Rubens, que é ex-funcionário da empresa, foi preso por furto qualificado e a polícia até o momento não recebeu nenhuma queixa. Estamos à procura das vítimas. Até é interessante que seja divulgada a imagem dele para, de repente, alguma vítima nos procurar, né? Para ser esclarecido o crime que ela foi vítima, né? Importante denunciar, né? Em greve, professores de creches e escolas de Guarulhos protestaram em frente à prefeitura pela falta de pagamento. Por conta da paralisação da categoria, 30 instituições de ensino não estão recebendo os alunos. Nem a chuva intimidou as mães e professoras que trabalham nas creches de Guarulhos, na Grande São Paulo. Com cartazes, apitos, carro de som e muita disposição, dezenas de mulheres se reuniram em frente à prefeitura para cobrar o repasse de verba às entidades que administram 68 creches e empregam quase 1.500 pessoas. Esse é o extrato da conta bancária de uma das entidades, responsável pela administração de 3 creches. O saldo está zerado. A nossa última verba foi recebida em setembro, ou seja, nós estamos sem salário desde outubro. Elaine não recebe salário há 2 meses. A professora está com as contas de casa atrasadas. Sem salário, sem trabalhar e sem pagar a faculdade. A gente não recebeu a partir de agora. No dia 20 já não caiu o vale. E a nossa secretaria entrou em contato com a tesouraria da Secretaria da Educação e lá eles estão falando que a verba não está sendo repassada. Segundo as entidades que administram as creches, os problemas no repasse das verbas começaram no ano passado. Nos últimos meses, não teve jeito, os salários começaram a ser atrasados. Agora, com a paralisação dos educadores, 10 mil crianças estão em casa. Nas creches afetadas pela paralisação, as portas estão fechadas. Além dos funcionários, as mães também saem prejudicadas. Laís está faltando no emprego porque desde segunda-feira não tem com quem deixar Cauê, o filho de 2 anos. E aí, como é que está sendo isso de faltar no trabalho? É difícil, né? Porque a gente corre o risco de perder a qualquer momento, né?
Complicado. O patrão diz o quê? O que você explicou pra ele? Eu falei pra ele que entrou em greve, né? E que eu não tinha ninguém pra deixar meu filho. Aí ele não gostou muito, fez umas caretas pra mim, mas infelizmente eu fico sem trabalhar, mas o meu filho não posso deixar na mão de qualquer um, né? Em nota, a Prefeitura de Guarulhos reconhece o atraso no pagamento, disse que não está medindo esforços para resolver o problema e culpa a crise econômica para essa situação ter chegado nesse ponto. Então tá, né? Agora você vai conhecer o perigo que estudantes e funcionários de uma escola de São Paulo enfrentam todo dia, imagine você, para atravessar a rua. Se para o pedestre já anda difícil enxergar, imagine então para o motorista de dentro do carro. Você fica difícil de ver essa faixa? Sim. Fica. Por quê? Altura? Não está sinalizado, não tem pintura. A faixa, que deveria ser de segurança, já expõe os pedestres ao perigo pela má conservação. Veja só, o motoqueiro nem parou. Você viu? A faixa fica na Avenida Nova Cantareira, zona norte da capital, e bem em frente a uma escola particular. Eu acho que aumenta o risco, sim. É importante ser pintada novamente, com certeza. A Eliana trabalha numa escola de idiomas que fica do outro lado da rua e vê com receio o vai e vem dos alunos. Cheguei logo depois, que foi na hora do almoço que eu entro, e a menina tinha sido atropelada por um motoqueiro. Para pelo menos aumentar a sensação de segurança de quem faz a travessia aqui na faixa de pedestres, muitas vezes são os seguranças da escola que fazem às vezes de anjo da guarda dos estudantes. O Felipe já é grande, mesmo assim, a Thalícia não tem sossego nos horários de entrada e de saída das aulas. Eu não tenho segurança, por exemplo, às vezes eu saio, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, de deixar o meu filho aqui e seguir e atravessar sozinho. Não, eu não confio por conta de já ter visto os ônibus, outros carros. Alguns pais também fazem isso. A faixa, como ela é muito apagada, às vezes não... Assim, você não consegue ver a faixa, você não sabe onde atravessar. Outros problemas tornam essa travessia ainda mais arriscada. O tempo do semáforo é curto demais para uma via de 4 faixas. O jeito é apertar o passo. A quantidade de crianças é muito grande que atravessa e não tem fiscalização. Nenhuma. Por acaso, de vez em quando, você vê um carro do DSV, quando eles querem dar algumas multas. Só. Existe sinalização no local, mas não há lombada ou radar que obriguem o motorista a reduzir a velocidade. Com falhas assim, o trânsito nesse pedacinho da cidade se torna confuso. Tem até pai de estudante que estaciona na faixa. Em nota, o setor de engenharia de campo da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, informou que acompanha o comportamento do trânsito na Avenida Nova Cantareira, próximo às escolas, e também o funcionamento do semáforo instalado no local. Alegou que o equipamento já foi avaliado e que, de fato, há necessidade de manutenção da botoeira, mas não informa quando o reparo será feito. A empresa ressaltou ainda que uma equipe técnica já deu início à elaboração de um projeto para a repintura de faixa de pedestres. Porém, mais uma vez, não deu prazo para a execução do serviço. A falta de providências só aumenta o receio por aqui. Caso eles precisariam dar uma nova pintada, porque realmente a gente não tem gente que não visualiza a faixa. Como nós já sabemos que ela existe, mas seria melhor realmente ser pintada novamente. De volta e ao vivo com o RF News para todo o Brasil, 12 horas e 26 minutos. Um criminoso armado foi morto por um policial durante uma tentativa de assalto a uma joalheria no centro de São José dos Campos. Coloca as imagens. O vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra quando um casal se aproxima da entrada da joalheria e é abordado por 2 criminosos que entraram no estabelecimento minutos antes do policial chegar com a esposa. Após a abordagem da dupla, que tenta render o casal, o policial, que está fora do horário de trabalho, saca a arma e atira várias vezes. A cena é chocante. Um deles foi baleado e morreu no local. A imagem é bastante forte. O comparsa dele conseguiu fugir, mas a Polícia Civil acredita que ele também foi atingido, já que marcas de sangue foram encontradas na calçada. O policial e a mulher dele não ficaram feridos. O homem morto tinha 29 anos, uma condenação por roubo e estava foragido. O caso será investigado.
A possível demora no atendimento médico na Santa Casa de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, acabou em confusão e agressão. Segundo informações da polícia, 4 jovens teriam agredido um médico devido à demora. Uma testemunha gravou parte da ação. Nessas imagens gravadas por uma testemunha, o grupo aparece discutindo com um médico. Em seguida, um dos homens dá uma gravata no profissional. 2 funcionários do hospital tentam intervir e também acabam agredidos. As agressões aconteceram aqui na Santa Casa de Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, tudo começou quando uma jovem chegou para buscar atendimento depois de torcer o pé. Os amigos que a acompanhavam teriam ficado irritados porque o convênio não foi aceito e também porque o atendimento particular estaria demorado. Esta foto mostra como ficou o rosto do médico cardiologista após a confusão. Eu achei necessário uma medicação para a dor e raio-x. Avisei ela que ia fazer a medicação primeiro, porque a dor dela era visivelmente intensa e que depois ela seria encaminhada ao raio-x. Ela e o acompanhante dela concordaram. Logo em seguida eu fui agredido com um soco, arranhão, pontapé nas costas pelo outro acompanhante e pela irmã desse sujeito. Este membro do Conselho Regional de Medicina de São Paulo repudiou a violência. Esse é um caso que não é admissível. O Conselho está preocupado. Essa questão da violência contra médico não é local, é a nível de Brasil. A Santa Casa informou em nota que está tomando as medidas judiciais cabíveis. O caso está sendo investigado pelo 5º Distrito Policial de Rio Preto. Situação completamente fora de controle, né? O Ministério Público de São Paulo denunciou o dentista Flávio do Nascimento Graça, de 37 anos, suspeito de matar 3 pessoas ligadas a uma clínica dentária em Santos, no litoral de São Paulo. O homem, considerado serial killer pela polícia, está foragido e teve a prisão temporária decretada. O Ministério Público aceitou a denúncia e Flávio do Nascimento Graça, de 37 anos, agora não é mais considerado suspeito. Ele é procurado pelos crimes. Depois de muito tempo, tanto esforço, que a gente tá vendo que vai ter resultado, que ele vai ser pego pela polícia sim. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Não é possível. A pessoa vem, comete 3 assassinatos e mais outras 2 tentativas de homicídio em plena luz do dia, no coração do Gonzaga, e ninguém prende ele. Isso é impossível. A mulher, com medo de mostrar o rosto e que preferiu não se identificar, é da família das vítimas. Já são quase 2 anos do primeiro crime. No dia 23 de dezembro, o empresário e dono da clínica americana, Agilson Correia de Carvalho, de 54 anos, foi morto a tiros. Já no dia 15 de julho, Aldaci de Carvalho, de 56 anos, e o irmão Arnaldo de Carvalho, de 54, também foram vítimas do criminoso. Aldaci morreu na hora depois de ser baleada. O irmão ainda passou 4 meses internado. O filho de Aldaci, que também estava com os 2, foi atingido de raspão. Flávio está foragido desde que foi apontado como principal suspeito do crime. Ele também tentou matar uma funcionária da clínica que sobreviveu depois de levar 5 tiros. E tudo isso por vingança. Flávio era dono de uma outra clínica dentária e não aceitava ver que o seu concorrente estava crescendo. A rede da clínica americana tinha 3 unidades aqui na região. Todos os consultórios foram fechados depois da série de crimes. Para ter o mínimo de segurança, ela conta que a família espera ansiosamente pela prisão do criminoso. Se alguém puder, alguém conhecer, sabe, souber alguma coisa que puder denunciar pra gente, pra polícia, ajuda. A gente só pede ajuda. Para que ele pague pelo que ele fez. A nossa dor não vai diminuir. Está feito aí um apelo, realmente um criminoso como esse tem que estar atrás das grades. E depois do intervalo, a um dia da Black Friday, pesquisa revela que brasileiro pretende gastar mais neste ano na mega promoção. Eu volto já, agora são 12 horas e 31 minutos. RF News de volta e ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 35 minutos. Ontem nós mostramos aqui uma boa forma de limpar o nome, é renegociar as dívidas, e que muitas empresas têm realizado feirões com essa finalidade. Olha só o registro na manhã de hoje. Todas essas pessoas
dessas imagens, olha só, olha só que horror, né? É uma fila gigantesca com o objetivo de limpar o nome em um desses feirões. É impressionante a quantidade de gente que se dispôs a enfrentar a fila logo no início da manhã para tentar resolver a situação financeira. Mas acaba sendo uma época propícia, porque quem não quer começar o ano com tudo em dia, né? Tá feito aí o registro impressionante essa cena. E falando em contas, amanhã é dia de Black Friday. A mega promoção atrai a atenção de consumidores no Brasil inteiro. E uma pesquisa revela que os brasileiros pretendem gastar mais na edição 2016. Quem resiste a uma promoção? Nesta loja de calçados, as sapatilhas e rasteiras estão com desconto. O par custa R$ 59,00, mas se levar 2, o cliente paga R$ 89,00. O sapatênis de R$ 99,00 agora sai pela metade do preço. Chegam atrás da promoção e já aproveito para antecipar a compra de Natal, né? Nos Estados Unidos, a campanha de vendas na última sexta-feira de novembro, a chamada Black Friday, já é uma tradição. No Brasil, a promoção desembarcou em 2010 e se transformou em uma das principais datas do ano para o comércio varejista. 69% dos entrevistados em uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito pretendem aproveitar a Black Friday deste ano. O estudo mostrou que 45% dos consumidores compraram no ano passado e querem gastar ainda mais em 2016. Beth é daquelas clientes que percorre as lojas e só compra onde realmente vale a pena. Eu procuro nessa época, que é um pouquinho mais baratinho. Hoje, do jeito que está, funcionária pública tem que ir pelo mais barato. Se vocês vão entrar no rotativo de cartão de crédito, num cheque especial, não façam isso. Existem maneiras mais baratas de financiar a compra ou até postergam um pouco para juntar o dinheiro necessário para comprar à vista. O Brasil não está conseguindo produzir açaí suficiente para abastecer o mercado nacional e internacional. O que responde, né? O estado do Pará, na verdade, responde por 80% de toda a fruta consumida no país. São mais de 800 mil toneladas produzidas por ano. E os agricultores têm 2 desafios pela frente: melhorar as técnicas de produção e colheita e reduzir o preço da produção e da venda. A colheita ainda é da forma mais tradicional. Trabalho pesado, cansativo, mas bem recompensado quando chega às feiras da cidade. É muito pedido que tem. O Pará produz 80% de todo o açaí. O Pará produz 800 mil toneladas por ano. E grande parte vem daqui, da região das ilhas, da agricultura familiar. Só que o cultivo ainda é pouco se comparado à demanda. O açaí e os derivados são vendidos em mais de 30 países, principalmente nos Estados Unidos e no Japão. Gama de países e de regiões como a China que ainda não foram devidamente exploradas. Até porque a demanda ainda é satisfeita dentro do próprio país, né? Mas que no futuro serão também, com certeza, exploradas essas novas fontes de renda para o produtor brasileiro e paraense. O governo trabalha com programas de incentivo para aumentar a produção nas áreas de várzea e em terra firme com irrigação e assim conseguir ter a fruta em grande escala o ano todo. Outra meta é reduzir o preço. Em Belém, o litro de açaí é vendido por até R$ 23,00. O período de maior faturamento é agora, entre julho e dezembro. No ano passado, o volume de vendas alcançou quase 400 milhões de reais. Só essa rede de restaurantes comercializa 22 toneladas por mês. Eu cheguei a comprar um paneiro de açaí com 14 quilos a R$ 5,00, né? 12 anos após, eu já cheguei para até 140 no mesmo paneiro, com o mesmo peso. A gente foi meio que obrigado a buscar uma alternativa. Nós estamos plantando açaí na cidade de Igarapeaçu. E quem resiste a um açaí? O consumidor reclama dos preços, mas não deixa de comprar. Sempre dá um jeitinho para comprar, mesmo quando está caro, a gente compra. E é irresistível mesmo, né? A laranja produzida no Brasil deve ficar mais resistente a doenças. É o que prometem pesquisadores de Cordeirópolis, no interior de São Paulo. O Brasil é o maior produtor do mundo e exporta a fruta para grandes potências como os Estados Unidos, Japão e China. A cor amarelada das folhas não engana o produtor. A planta está condenada. É greening.
A doença bacteriana, ainda sem cura, devasta todo ano 1% da plantação de José Luiz. Pode até parecer pouco, mas com o que ele deixa de colher, daria para comprar 2 carros populares. É agrotóxico em cima de agrotóxico, em cima de uma planta. E o consumidor vai ser prejudicado. Na última década, 60 milhões de plantas foram cortadas no Brasil por causa da doença. Um grande desafio para o país, que é considerado o maior produtor e exportador de suco de laranja do mundo. Mercado que movimenta 1,8 bilhão de dólares por ano. Preocupado com a situação, um grupo de pesquisadores de Cordeirópolis, no interior de São Paulo, colheu plantas saudáveis e outras doentes. As amostras foram levadas para análise em laboratório. A partir do sequenciamento genético, os cientistas conseguiram identificar os pontos fortes e fracos de cada uma das 8 principais espécies de citros do país e passaram a trabalhar com a transferência de genes. É como um quebra-cabeça. Os cientistas extraem uma parte do gene que confere a resistência a uma praga e inserem na laranja. O broto desenvolvido em laboratório é enxertado e depois que cresce é exposto à doença. Os resultados têm sido promissores nas plantas geneticamente modificadas. Não é uma resistência absoluta, porém uma tolerância aumentada, o que já poderá aumentar significativamente a estratégia de manejo dessas plantas no campo. Estamos na metade do dia e você já está aí estressado com algum problema? Então preste atenção porque agora você vai conhecer o estressômetro. É isso mesmo, um programa de computador desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, capaz de identificar essa emoção e fazer um alerta. Trânsito caótico, você está perdendo hora e o seu nível de estresse, claro, está altíssimo. Difícil se manter calmo hoje em dia, né? Pelas ruas não é difícil encontrar pessoas estressadas. São diversas as situações que fazem muita gente sair fora do sério. Normalmente é trânsito. O trânsito aqui de São Carlos é meio complicado. É muito carro, o pessoal também estressado junto, não dá passagem, um mais nervoso que o outro, acaba isso daí estressando um pouquinho mais. É crise econômica, é situação do país, falta de seriedade dos políticos, isso leva qualquer um para o estresse, né? Agora seja sincero, você se considera uma pessoa estressada? Não, tranquilo. Tem um ambiente que te deixa um pouco mais nervoso, mais irritado? Não, por enquanto não. A carga horária de estudos fica meio estressante pra gente, né? Então não tem como não se estressar um pouco. Você viu, né? Teve apenas uma pessoa que disse que não é estressado. Mas será mesmo? Um grupo de pesquisadores da USP aqui de São Carlos desenvolveu o estressômetro, um software que permite identificar vários tipos de emoção, inclusive o nível de estresse. O dispositivo faz o mapeamento da face e consegue identificar o humor dos usuários, sinais de depressão e vários outros tipos de emoção. Então a gente focou nos pontos específicos do rosto que demonstram alguma emoção. Então seria mais a boca, os olhos, a bochecha. Então de acordo com esses pontos que a gente identifica, a gente consegue identificar se a pessoa está feliz, neutra, triste ou surpresa. Para chegar ao resultado final, o grupo de pesquisadores da área de inteligência computacional do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria trabalhou 2 anos no projeto. Uma parceria feita com a USP de Ribeirão Preto permitiu que o software trabalhasse numa simulação de atendimento hospitalar. Nestas imagens é possível ver as emoções das enfermeiras durante o atendimento ao paciente. O software é tão preciso que ele consegue, inclusive, identificar uma predisposição ao suicídio. Para tentar prever algum indício de suicídio e tentar intervir nessa pessoa para ela não cometer esse ato. O diferencial é que a gente está utilizando uma técnica que a gente chama de inteligência artificial, né? Então, com o tempo, ele vai aprendendo a sua expressão facial de forma a adaptar a sua expressão facial para o estado emocional real que a pessoa está sentindo naquele momento. Agora, os pesquisadores estão trabalhando na patente do dispositivo que deve entrar em breve no mercado. Esse é um dos papéis aí da universidade, né? O que a gente vai fazer
mapear o estado emocional de cada motorista durante um ano, e o motorista, a seguradora, né, bem dizer, ela vai ter um perfil, né, desses motoristas. Se o motorista, ele, vamos dizer, dispor a dar esses dados para a seguradora, ele pode ter um preço reduzido, né? Agora, se ele não dispor, a seguradora pode aplicar aí um preço que seria vamos dizer assim, uma estimativa de como é que essa pessoa está dirigindo durante aquele período. Interessantíssimo, né? Águas termais, trilhas, cachoeiras e até a Rota do Vinho. Você vai conhecer agora lugares paradisíacos que atraem turistas e geram muitos empregos. Um mercado que movimenta 5 bilhões de reais por ano. Em um país reconhecido pelas belas praias, Goiás encontrou na natureza o caminho para vencer a crise. É o que você vai ver na segunda reportagem da série especial sobre o estado. Trilhas com cachoeiras, resorts com piscinas de águas quentes e entre um passeio e outro, muitas comidas típicas e deliciosas. São roteiros como esses que atraem cada vez mais turistas a Goiás. De janeiro até setembro, foram 11 milhões de viagens no estado, 4% a mais que no mesmo período do ano passado. Hoje existe uma tendência mundial dessa procura do turismo de natureza. Caldas Novas é conhecida por ser a maior estância de águas quentes e com propriedades terapêuticas do Brasil. Aqui há hotéis de luxo, pousadas e parques aquáticos que estão entre os maiores da América Latina. São cerca de 150 mil leitos, quase 10 vezes mais que a capital, Goiânia. E os novos empreendimentos não param. Este empresário é dono de 6 hotéis em Caldas Novas e vai inaugurar outros 4 nos próximos 3 anos. Caldas, a ocupação hoteleira, ela continua estável, ela fica na casa de torno de 60% a 70% anual. Já a Pirenópolis é famosa pelas águas geladas das mais de 100 cachoeiras que cercam a cidade colonial, tombada pelo patrimônio histórico. Todo ano, cerca de 500 mil turistas buscam refúgio nas piscinas naturais e nas trilhas de arvorismo. Por ter feito parte da Rota do Ouro, Pirenópolis conta com fazendas históricas, como esta mantida pela família do Irá há mais de 40 anos. E o mais legal é que o visitante pode experimentar os sabores produzidos aqui no quintal. Toda essa mesa foi feita com produtos, são mais de 70 itens feitos aqui mesmo na fazenda. Tudo isso saiu aqui da terra. Tudo isso saiu aqui da terra. Tudo produzido com frutas orgânicas, né? Nosso leite, o cerrado, e conseguindo fazer isso que transforme numa mesa de degustação, uma brincadeira gastronômica. É realmente uma mesa digna de rei. E não é brincadeira. Até a realeza britânica já esteve por aqui. Por sorte, a gente teve uma inauguração pelo príncipe Philip e abrimos com chave de ouro. Só neste ano, o setor de turismo criou mais de 3 mil empregos em Goiás. O turismo é uma indústria sem chaminé, é uma indústria que não polui, é uma indústria que gera muito emprego, que circula muito dinheiro nas economias locais. Por isso, essa indústria, que é a principal indústria na França e que é a principal indústria em vários países do mundo, precisa ser cada vez mais estimulada aqui. O turismo deve movimentar 5 bilhões de reais neste ano em Goiás, um crescimento de quase 5% em relação a 2015. E novas rotas estão surgindo. Bem perto de Pirenópolis, em Cocalzinho de Goiás, desponta o roteiro do vinho. Isso mesmo, pode até parecer loucura, mas a Adriana e o marido decidiram há 12 anos montar uma vinícola que produz bebidas de alto padrão em pleno cerrado. Todo mundo achava, eu inclusive achava que era um projeto muito maluco do Marcelo, em querer plantar uva no cerrado. E bom, a gente começou a ver que isso não era tanta loucura, apesar de que ele já tinha se baseado em estudos, em pesquisa, não foi na escura que ele começou com esse projeto. Publicações especializadas colocaram os vinhos produzidos aqui entre os 5 melhores do Brasil. Goiás é assim, tem vinho de boa qualidade, natureza, água quente, cachoeiras, roteiros históricos, gastronomia e muitas opções para as crianças. Uma mistura que tem encantado turistas de todo o Brasil e do mundo.
Esse é o Brasil que a gente gosta de ver, né? Inovação e criatividade para vencer a crise. E antes de encerrar o RF News, em nome de toda a equipe de jornalismo da Rede Família, eu quero parabenizar os colegas do esporte. É que hoje o Rede Família Esporte completa 10 anos no ar. A gente que trabalha em TV sabe a importância que isso tem. Não é fácil atravessar uma década inteira sendo relevante para você que está aí em casa. Então, parabéns, sendo relevante Guina Paiva, que comanda com excelência esse time. E para comemorar a data histórica, hoje tem Rede Família Esporte especial a partir das 7 horas da noite. Você não pode perder, hein? Um grande abraço e muitos gols pela frente. E o RF News termina aqui. Uma excelente tarde para você e a gente se encontra amanhã.